Olimpíadas de Paris, 1º de agosto de 2024. Imane Khelif, da Algéria, ganhou uma luta de boxe contra a italiana Angela Carini em 46 segundos. Angela desistiu após receber um soco forte no rosto. Então, uma chuva de fake news surgiu. E com isso, muito ódio gratuito foi direcionado a Imane. Eu já vou explicar sobre o que a biologia diz que é uma mulher. Mas primeiro, vamos só esclarecer o caso de Imane. Só lembrando que esse vídeo não é uma opinião pessoal. Tudo que eu falo aqui é embasado no conhecimento atual da ciência. Essas notícias falsas começaram pois em 2023, Imane Khelif e a boxeadora de Taiwan Lin Yuting foram desqualificadas por alegadamente falharem em um teste de gênero pela Associação Internacional de Boxe, a IBA. E eu digo alegadamente, pois o presidente russo da IBA, Umar Kremlev, alegou que o teste deu resultado para o cromossomo XY para ambas boxeadoras. E níveis altos de testosterona também foram citados pela associação. Mas os resultados dos testes não foram divulgados. E a IBA perdeu o certificado como organização reguladora de boxe por corrupção. E não é mais reconhecida pelo Comitê Internacional Olímpico, o IOC. Imane Khelif não se identifica como transgênero e nem intersexo. É nascida mulher e se identificou como mulher a sua vida inteira. Tanto Imane quanto Lin Yuting participaram de campeonatos a nível mundial há muitos anos em categorias femininas e nunca foram questionadas. Mark Adams, porta-voz do IOC, disse: todos os competidores na categoria feminina estão cumprindo as regras de elegibilidade da competição. Então, as alegações que Imane e Lin Yuting tenham diferenças no desenvolvimento sexual, possivelmente até o cromossomo XY, não são confirmadas. E sendo verdade ou não, ambas estão cumprindo todas as regras para participar das Olimpíadas e não têm nenhuma vantagem sobre as outras competidoras. Existem pesquisas que dizem que mulheres trans não têm vantagem nem injusta em esportes. Essa é uma discussão muito importante, mas não é o foco desse vídeo. O foco é usar a biologia para responder o que é mulher ou o que é homem. Inclusive, muitas pessoas baseiam seu preconceito na biologia e dizem que só existem dois sexos, XX e XY. Mas as coisas não são tão simples assim. Não é à toa que a resposta mais comum que um biólogo dá para alguma pergunta é depende. O conceito que a maioria das pessoas conhece é que após a fecundação, o embrião vai receber metade dos cromossomos da mãe e metade do pai. Então vai receber o cromossomo sexual X da mãe e pode receber ou o X ou o Y do pai. Se receber X, será mulher. Se receber Y, será um homem. Mas existem muitas condições diferentes. O sexo biológico não é algo tão binário quanto as pessoas dizem. Primeiro de tudo, não usamos mais o termo hermafrodita quando falamos de humanos. Quando uma pessoa possui características sexuais físicas ou anatômicas que se diferem do padrão típico de corpos femininos e masculinos, são chamadas de intersexo. E existem inúmeras maneiras que as características podem se manifestar. Algumas pessoas intersexo nascem com genitais atípicos, ou seja, um genital que não é claramente nem feminino nem masculino, ou ambos. Outras nascem com genitais completamente típicos, e dessas umas possuem cromossomo XX e têm naturalmente genitais masculinas, enquanto outras possuem os cromossomos XY e têm naturalmente genitais femininas. Entre outras maneiras de ser intersexo. Algumas variações de intersexo são visíveis ao nascimento, enquanto outras não são aparentes até a puberdade. Outras podem inclusive não ser fisicamente aparentes. Temos, por exemplo, a digenesia gonadal, onde os tecidos das gônadas, testículos ou ovários não se desenvolvem corretamente. E a digenesia gonadal mista, que varia muito como se manifesta. Ela vai desde a genitália ambígua em recém-nascidos até ambas as gônadas bem desenvolvidas. Ela acontece por causa de um mosaicismo dos cromossomos sexuais. Mosaicismo é quando há mais de um material genético no indivíduo. A palavra vem de mosaico, indicando as células com DNA diferente, formando um mosaico no corpo. Como o nível de variação do mosaicismo dos cromossomos
45X ou 46XY pode variar muito. Então, as características também podem variar, dependendo muito de quais células estão mais presentes no corpo, X ou XY. Inclusive, a digenesia gonadal mista pode ser confundida com o síndrome de Turner, que é quando a mulher tem apenas um cromossomo X ao invés de 2. O distúrbio do desenvolvimento sexual testicular é o que era chamado de hermafroditismo verdadeiro, onde a pessoa desenvolve ambos testículos e ovários. Geralmente, uma ou duas gônadas são ovotestes, que significa que elas são ambíguas, se parecem tanto com testículos e ovários. Então é como se fosse nenhum nem outro e os dois ao mesmo tempo. As genitais também são muitas vezes ambíguas, mas o grau varia muito, podendo inclusive desenvolver ambas. A genética desse distúrbio pode variar muito, desde cromossomo XX ou XY com mutações, até vários tipos de mosaicismo diferentes. Quando as duas gônadas são ovotestes, ou uma é ovotestes e a outra é um óvulo, ou seja, a gente não tem o testículo, ou vai ser a gônada que ela é ambígua, ou vai ser a gônada que é ambígua com um óvulo. Então, a genitália ela é completamente feminina. Só que, em 70% dos casos, a genitália externa é masculina, o que então é chamado de pseudohermafroditismo. Nesses casos, as crianças são criadas como garotos e crescem com essa mentalidade. Mas ao chegar na puberdade, podem ter o crescimento dos seios e menstruar. Imagina a confusão da pessoa na hora. Jurava que era um garoto a vida inteira, então descobre que tem útero e talvez até óvulos. O eunucoidismo é quando a pessoa nasce com órgãos genitais masculinos, mas em algum ponto da vida fica infértil. Então, faltam os caracteres masculinos secundários, como barba e voz grossa. Isso pois não está mais produzindo testosterona. Similar, o hipogonadismo é quando as gônadas têm baixa atividade, então produzindo pouca testosterona, e também lhe faltam os caracteres masculinos secundários. Então são pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas não vão desenvolver muitas características que são clássicas do gênero masculino. A síndrome de insensibilidade androgênica é uma alteração genética do cromossomo X, onde há a incapacidade de responder ao hormônio testosterona. Isso faz com que as genitais masculinas não se formem na gestação, e nem as características secundárias na puberdade. Mas essa alteração não impede a diferenciação feminina, fazendo com que a pessoa nasça e cresça como mulher em todos os sentidos, mas com os cromossomos X e Y. Mas homens também podem ter cromossomos XX, como é o caso da síndrome de La Chapelle. Ela geralmente ocorre com o intercâmbio do gene SRY do cromossomo Y para o X. O gene SRY é a região do cromossomo Y que estimula a formação das genitais masculinas. Então a pessoa vai ter cromossomo XX, mas ela vai nascer como homem, pois tem esse gene que estimula a formação das genitais masculinas no X. E muitos são indistinguíveis de homens com cromossomo XY, mas são inférteis, pois não produzem espermatozoides pela falta do Y. Além de poderem desenvolver pequenos seios, o que é completamente normal em homens XY também, estatura menor e distribuição feminina de pelos. E ainda temos as síndromes com cromossomos sexuais extras, como XXY, XXXYY, XXYY, ou outras combinações que podem trazer diversas complicações para o desenvolvimento da pessoa. Existem diversas outras condições não muito conhecidas ou não muito estudadas, e muitas variações de como características sexuais são manifestadas. Ah, Andy, mas tudo isso é muito raro. Você pode me dizer. E sim, algumas condições são raras, mas se pegarmos o distúrbio do desenvolvimento sexual ovotesticular, que ele ocorre uma a cada 20 mil pessoas, e calculamos no Brasil que tem ali 215,3 milhões de pessoas, podemos estimar que mais ou menos 10.765 pessoas no Brasil possuem esse distúrbio. É claro que é uma extrapolação, mas enfim. E se você contar as pessoas de todos os distúrbios e síndromes, existem muito mais pessoas intersexo por aí do que você imagina. O ponto principal
é que, biologicamente falando, sexo não é algo binário. E nem sempre os cromossomos sozinhos irão indicar qual é o sexo biológico da pessoa. Então, quem somos nós para dizer qual gênero a pessoa deve se identificar? Imagina você chegar para aquele garoto com síndrome de La Chapelle, que cresceu se identificando como garoto, e dizer que a partir de agora é uma mulher, porque tem útero e cromossomo XX. Ou chegar para uma mulher que tem síndrome de insensibilidade androgênica, que apesar de toda a sua experiência de vida como mulher, agora deve ser homem, pois tem cromossomo XY. E nem vem me falar de fertilidade, pois você não vai parar de chamar um homem ou mulher de homem ou mulher caso eles percam a fertilidade. Quando você começa a pensar nisso, em como complexo pode ser definir o sexo biológico de alguém, você começa a entender o quão complexo pode ser a identificação de gênero de alguém. No final, o que importa de verdade é como a pessoa se sente, como ela se identifica. Biologicamente falando, nem o cromossomo nem a genitália vão determinar o gênero que a pessoa se identifica. Então não use a biologia para justificar a sua transfobia. Eu até entendo a discussão de se pessoas trans deveriam participar de esportes nas categorias que se identificam. E existem pesquisas que indicam que essas pessoas não têm vantagens, mas não vamos entrar nessa discussão aqui, pois ela é extensa e muito complexa. Mas o perigo de tentar excluir mulheres trans de esportes femininos é o impacto que isso causa em todas as mulheres em geral, gerando uma situação em que mulheres cis que não atendem ao padrão feminino estabelecido pela sociedade precisem provar que são mulheres. Se a pessoa está com porte físico e um nível de testosterona normal para a categoria do esporte, o que importa qual cromossomo ela tem. E Imani Khelif não mereceu a quantidade de ódio que recebeu. Não só por ser uma mulher cis, mas por ser uma pessoa. Mesmo que fosse uma pessoa trans ganhando uma partida. E mesmo que você discordasse que pessoas trans deveriam participar do esporte, ainda assim, ela não merecia o seu ódio dessa maneira. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sei que o assunto é complexo, mas esse é o intuito do vídeo. Mostrar o quão complexo e não binário é o assunto. Mas eu quero saber de você. Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre pessoas trans em esportes. Será que eu devo fazer um vídeo sobre? E respeite as pessoas. Chame elas pelos pronomes que elas se identificam. E não tente descobrir que genitálias elas possuem, pois isso não é da sua conta.